Saudações, minhas amigas e meus amigos! É um prazer estar com vocês mais uma vez, em continuidade ao nosso curso de filosofia do período clássico. No nosso encontro de hoje, nós vamos começar a estudar a filosofia desenvolvida por Platão, esse famoso discípulo de Sócrates. Bem, no vídeo de hoje, vou tentar fazer isso da maneira mais objetiva possível, vou tentar oferecer um breve resumo do aspecto talvez o mais importante da filosofia de Platão, que é a sua famosa teoria das ideias, ou também teoria das formas, uma expressão que eu prefiro utilizar. Bem, estudar Platão pode ser um pouco difícil e uma das principais dificuldades está ligada principalmente à maneira como ele escreve. Como nós sabemos, Platão não escreve tratados filosóficos, textos, digamos assim, dissertativos e objetivos, conforme a tradição filosófica desde Aristóteles atestou como o tipo de expressão fundamental para o discurso filosófico. Platão não escreve dessa maneira, Platão escreve diálogos. E diálogos altamente trabalhados do ponto de vista literário, com recursos de linguagem, recursos retóricos, enfim, com uso de alegorias, de metáforas. Então, na maioria das vezes, é muito difícil separar o que, para os nossos padrões, seriam os aspectos propriamente filosóficos de Platão, em especial os aspectos, digamos assim, metafísicos de Platão, dos outros aspectos ligados à maneira como ele se expressa. Muitos especialistas acreditam que essa separação é completamente impossível de ser feita, E, fazendo isso, nós acabamos mutilando o pensamento original de Platão. Bem, nós não pretendemos mutilar o pensamento de ninguém, mas, como um primeiro contato, como um primeiro encontro com a filosofia de Platão, eu optei por caracterizar no nosso primeiro momento, da maneira mais objetiva possível, esse aspecto metafísico central que é a famosa teoria das ideias. Bem, não vou comentar aqui sobre uma série de aparatos referenciais, eu não vou colocar slides nem nada disso. Basicamente eu vou indicar dois artiguinhos, eu preparei um pequeno resumo de dois artiguinhos aqui que saíram nessa coletânea do Vlastos, um texto do Rodson e outro texto do Wedberg também. E eles vão pautar um pouquinho a apresentação desse vídeo. Bem, começar do princípio, Platão, como nós sabemos, inicia o seu pensamento seguindo os caminhos, seguindo os passos do seu mestre Sócrates. Então, como eu já falei, nos seus diálogos iniciais, aliás, em todos os seus diálogos, Platão se utiliza de personagens. Platão escreve diálogos, é como se fossem peças, digamos assim, teatrais, nas quais diversos personagens interagem, dialogam. E a filosofia de Platão deve ser extraída dessa interação entre os personagens. E o principal personagem que Platão utiliza para veicular as suas ideias é o personagem, a figura de Sócrates, que aqui aparece como uma espécie de personagem. Não devemos achar que se trata do Sócrates ele mesmo, ou seja, não devemos acreditar que as doutrinas colocadas, por assim dizer, na boca de Sócrates representam doutrinas genuinamente socráticas. É complicado tentar estabelecer a filosofia de Platão a partir dos seus diálogos, e é fascinante também essa tarefa. Pois bem, Platão começa os seus diálogos, na fase inicial dos seus diálogos. Podemos, aliás, dividir a obra de Platão em 3 etapas. E nessa primeira etapa, considerada a fase inicial, nós vemos Platão iniciar o seu pensamento ainda muito próximo ao pensamento supostamente desenvolvido por Sócrates. Ou seja, nós vemos o personagem principal desses diálogos, Sócrates, realizar aquele tipo de investigação que nós já vimos ele realizando nas aulas anteriores, ou seja, indagando, ou seja, perguntando acerca da definição de valores morais importantes para o contexto social ateniense daquela época. Ele pergunta, portanto, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é a beleza, e assim por diante. De maneira esquemática, podemos reduzir a questão socrática dos tratados iniciais, a questão platônica, aliás, nos tratados iniciais, a famosa questão, o que é X? Sendo X aqui uma variável que pode ser substituída por conceitos, por valores morais relevantes para aquela sociedade. Bem,
Quando Sócrates, nesse contexto, pergunta, por exemplo, o que é a beleza, a maioria dos interlocutores, em primeiro lugar, responde apontando um exemplo de coisa que seria bela, não é? Uma paisagem bela, uma obra de arte bela, uma pessoa bela, enfim, assim por diante. Sócrates, então, rejeita a maioria dessas respostas, Sócrates rejeita a maioria desses exemplos e afirma que ele não está procurando exatamente exemplos. O que ele procura é a beleza em si mesma, é a ideia em si mesma. Bem, em outras palavras, ele utiliza, né, a expressão que Platão utiliza aqui, o que Sócrates está buscando é a forma, ou a ideia, ou a essência da beleza, da virtude, da justiça e dos outros conceitos importantes do ponto de vista ético, social, da sociedade ateniense daquela época. Bem, nessa perspectiva, Sócrates, segundo Aristóteles, foi o primeiro filósofo a colocar em questão, a tematizar a importância da definição e como a definição está ligada, de alguma maneira, aos traços universais que caracterizam objetos de um mesmo tipo, objetos de uma mesma classe. Bem, nos diálogos dessa fase inicial, nos textos dessa etapa do pensamento platônico, essa etapa de juventude, a maioria desses textos termina sem uma conclusão satisfatória. Quer dizer, as perguntas levantadas inicialmente, nenhuma das respostas oferecidas a essas perguntas é considerada satisfatória, ou seja, nenhuma delas é capaz de sobreviver, de resistir ao escrutínio socrático, ao elenco socráticos. Nessa medida, eles são considerados também diálogos aporéticos, ou seja, diálogos sem solução. Com isso, nós passamos já para a segunda fase do pensamento platônico, que é a fase que nos dá a sua feição peculiar, é a fase que, com perdão da redundância, poderíamos chamar de genuinamente platônica da obra de Platão. Bem, nessa segunda fase, Platão já não retrata mais Sócrates apenas buscando uma forma ou uma ideia específica, mas apresenta um Sócrates preocupado, sobretudo, com a própria noção de forma ou de ideia em si mesma, tomada aqui como causa ou modelo de todas as coisas concretas e sensíveis que nos cercam. Se recorremos aqui a uma passagem da República, muito famosa, muito citada na literatura especializada, nós vamos ler lá que, cito, para cada coisa ou grupo de coisas às quais atribuímos o mesmo nome, há uma única forma ou ideia correspondente. Bem, essa forma ou essa ideia tem uma série de características. Uma delas é que essa forma, essa ideia é invisível. Ela é captada apenas pela mente. Não pode ser captada pelos sentidos. Além disso, ela é absolutamente perfeita. Ela é completa em si mesma e totalmente independente. Ela é também imutável e integra e constitui o que nós podemos chamar de um outro domínio de existência, né? Um outro domínio de realidade, notoriamente conhecido como o mundo das ideias, um domínio ou um mundo completamente separado das coisas sensíveis e concretas que nos cercam, coisas que nós podemos ouvir, tocar, sentir. Isso quer dizer que essas ideias, o termo técnico filosófico aqui, elas são completamente transcendentes em relação à nossa realidade. Elas são autossuficientes, elas são independentes na medida em que elas não estão nas coisas mesmas. Estão separadas e também não são constituídas por essas coisas. As coisas são constituídas a partir dessas ideias. Outra maneira de explicar o que são essas ideias é de um modo linguístico. Se nós tomarmos sentenças predicativas do tipo X é belo, X é justo, ou X é virtuoso, não é? O que corresponde aos objetos que nos cercam é a variável X. Mas o que corresponde à ideia são as expressões predicativas, como é justo, é belo, é virtuoso. Não é? Mas não só sentenças atributivas, né, que atribuem qualidades a um indivíduo, mas sentenças que atribuem relações. Por exemplo, quando eu digo que X é maior que Y, o que corresponde aos objetos da sensibilidade são o que pode ser substituído por X ou Y. Né? Se eu digo que esse livro do Jack Kerouac é maior ou é menor que esse livro do Vlastos, com coletânea de artigos sobre Platão,
Eu estou dizendo que o que corresponde a x e y são esses dois objetos sensíveis e concretos que me cercam, e o que corresponde à noção ou à ideia, né, já falei, aliás, o que corresponde à noção de ser maior que é a ideia de ser maior que. E poderíamos continuar relações que se completam com 3 variáveis, né, predicados que se completam com 3 variáveis. Se eu disser, por exemplo, no contexto de sala de aula que x está entre y e z, se eu disser, por exemplo, que Joãozinho está entre Maria e Pedrinho, o que corresponde a x, y, z é Pedrinho, Maria e Joãozinho. E o que corresponde à ideia é a noção de estar entre, uma coisa estar entre uma e outra. Bem, nós só podemos reconhecer as coisas que nos cercam, as coisas sensíveis, na medida em que elas participam, esse é o termo técnico que Platão usa, na medida em que elas participam dessa ideia ou da forma correspondente à sua essência, à sua identidade. Bem, isso traz consequências epistemológicas importantes, que nós vamos abordar em outro encontro, né? E essas consequências são simples, né, mas radicais. Só pode haver conhecimento propriamente dito dessas ideias eternas e imutáveis. Em relação às coisas sensíveis que nos cercam, nós só podemos ter opinião, e a opinião é sempre mutável. O conhecimento é sempre verdadeiro. Bem, talvez o que constitua a grande inovação platônica em relação a Sócrates é justamente a separação, a absoluta transcendência dessas ideias em relação aos particulares sensíveis. E com isso a gente encerra esse resumo bem esquemático dessa primeira fase do pensamento platônico. Bem, com isso a gente passa para a fase de velhice, a fase na qual a fase na qual Platão compõe os seus últimos textos, né, os seus últimos diálogos, é uma fase na qual algumas ideias desenvolvidas nessa etapa intermediária vão ser criticadas, aprimoradas e desenvolvidas e aprofundadas. A característica interessante desses diálogos já da última fase, a gente passa por fim, né, ao final já dessa exposição, é que nesses diálogos, nesses textos de velhice, Platão faz Sócrates sair de cena, o personagem de Sócrates sai de cena e outros personagens passam a assumir o protagonismo dos diálogos. Em algum desses textos, né, esses novos personagens fazem críticas à teoria das ideias, críticas a aspectos que não foram bem esclarecidos, né, nessa etapa anterior, aspectos inclusive problemáticos que já foram identificados. Um desses aspectos críticos é justamente o relacionamento entre as ideias e as coisas concretas que nos cercam, as coisas concretas sensíveis, as coisas particulares. Como nós falamos alguns minutos atrás, a relação entre um particular e a ideia correspondente é explicada pela noção de participação. Bem, então uma coisa é o que é na medida em que ela participa dessa ideia que lhe dá a identidade, lhe dá a essência, lhe dá o ser. Essa noção ela gera inúmeros problemas, né, porque é uma noção que tem conotações espaciais, que tem conotações muito ligadas à concretude, ao mundo físico. E essas noções, essa noção, aliás, de participação, pode ameaçar a transcendência absoluta, né, das ideias, a integridade também dessas ideias. Então, para salvar, para preservar a transcendência das ideias, Platão, nesses diálogos de velhice, parece abandonar o modelo que tenta explicar o relacionamento entre as ideias e os sensíveis com base na noção de participação. Ele passa a adotar a noção de imitação, a noção de mímesis, a noção de cópia. Nessa perspectiva, uma coisa é o que é, na medida em que ela é uma cópia, uma imagem ou simplesmente uma imitação das formas correspondentes. Bem, esse é um dos aspectos, né, aprofundados nesses diálogos de velhice. Há um outro aspecto importante que merece comentários críticos, e esses comentários, aliás, os comentários em relação aos problemas da participação, e esse outro problema que eu vou mencionar agora, o problema do entrelaçamento entre as formas, é apresentado num diálogo Parmênides, e as soluções viriam nos diálogos posteriores ao diálogo titulado Parmênides. Bem, o outro problema importante é que, para que a teoria das formas, para que a teoria das ideias possa explicar satisfatoriamente a linguagem,
é preciso haver algum tipo de relacionamento entre essas ideias. Bem, quando eu falo sobre os objetos, eu não quero aprofundar muito isso nesse momento. Pouca gente fala, né, quando as pessoas falam de Platão, dificilmente as pessoas comentam sobre esses diálogos da última fase. Eu vou comentar com vocês, talvez no encontro 5, com mais detalhes, mas basicamente quando eu falo sobre os objetos, quando eu falo sobre o mundo sensível, eu sou obrigado a atribuir ao mesmo objeto diversos predicados. E também diversas qualificações, diversas especificações negativas. Eu também preciso enunciar em relação a esses objetos coisas que não são verdadeiras em relação a eles. Bem, para que a teoria das ideias possa garantir a própria possibilidade da linguagem, que pressupõe, como eu acabei de falar, múltiplas atribuições, inclusive atribuições aparentemente contraditórias a um único objeto, é preciso que no domínio das formas, no mundo das ideias, haja um entrelaçamento entre essas ideias, que elas possam se comunicar umas com as outras. E esse entrelaçamento é aperfeiçoado, né? Esse entrelaçamento é feito pela introdução de algumas formas específicas aparentemente destinadas a esse fim, como a forma do outro, que é uma fórmula introduzida para garantir a negação, né? A forma do mesmo, a forma do ser. Isso aparece no diálogo intitulado Sofista. De alguma maneira, algumas ideias consideradas supremas são responsáveis por garantir o relacionamento, o entrelaçamento entre as formas elas mesmas, né? Para garantir, digamos assim, a coerência e a organização interna desse mundo das ideias, desse mundo das formas. Bem, esse é um outro problema. Há uma terceira novidade introduzida, que é uma inovação, aliás, muita gente critica isso, que é a introdução de dois aspectos. Aspectos esses que pretendem explicar o que não tinha ficado muito claro, que é justamente a origem do mundo sensível, a origem do mundo no qual nós estamos. Bem, para explicar como esse mundo surgiu a partir das ideias, Platão introduz duas coisas no diálogo intitulado Timeu. Uma delas é a figura de um deus, de um criador inteligente chamado de Demiurgo. Esse Demiurgo teria criado o mundo observando essas formas e imprimindo a uma matéria pré-existente. Bem, matéria, não vou editar o vídeo, matéria, esqueçam a palavra matéria. Esse Demiurgo, considerado um artífice inteligente, contemplou as ideias e impôs as ideias como se fossem formas a um substrato, alguma coisa pré-existente, um pouco misteriosa, que Platão denomina receptáculo. Mais especificamente em grego, o termo é hora. Então, são essas duas inovações, né? A figura de um criador, a figura de um artífice, o demiurgo, e a noção de receptáculo, a noção de hora, né? É como se fosse uma base, digamos assim, um substrato na qual as formas são impostas pela ação desse demiurgo, desse ser inteligente. Bem, muita gente acha que esse demiurgo é mais um desses aspectos aos quais eu aludi lá no comecinho do texto, esses aspectos literários do pensamento de Platão. E muita gente acha que a figura desse demiurgo quer simplesmente dizer que o universo foi feito de maneira inteligente, que há uma inteligibilidade subjacente a esse mundo físico. Bem, com isso, queridos, de maneira mais resumida que eu pude fazer, e assim o vídeo, eu estou vendo aqui, ainda está um pouco longo, mas está um pouco mais curto do que os vídeos anteriores. Com isso a gente pode caracterizar de maneira bem sucinta, talvez mutilando um pouco o pensamento de Platão, na medida em que eu estou retirando todas as metáforas, todas as alegorias. Não falei de mito da caverna, não falei de metáfora da linha dividida, vou falar sobre isso depois. Mas eu tentei nesse vídeo, não sei se eu fui bem sucedido, comentem aí se vocês gostarem ou se vocês não gostarem. Pode me criticar, eu fico feliz com as críticas, mas eu não sei se eu consegui realizar esse objetivo. Agradeço a atenção. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dedinho para baixo. Beijo grande no coração de vocês.